Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Olá, estamos de volta aqui no canal para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos examinar, na verdade refutar, os falsos argumentos usados pelos terraplanistas e por um físico evolucionista. Pois bem, estou falando aqui de um canal chamado Spotniks. Nesse canal foi feito um vídeo com cerca de 19 minutos e 30 segundos, cujo tema é "Levamos 3 terraplanistas ao maior planetário de São Paulo". E esse foi o resultado. Então eles estão no planetário conversando com o físico e tudo bem, tá aí, o físico se deu muito bem, mas a partir dos 11 minutos e 30 segundos os terraplanistas saíram da sua ficção científica conspiratória para a teoria do design inteligente ou do criacionismo científico. Neste vídeo nós vamos pegar esse pequeno trecho, tá certo? Vocês vão ver a usurpação que eles fazem do design inteligente para justificar a crença irracional numa terra plana, e ao mesmo tempo daremos, após você ver os comentários e os argumentos que eles usam de maneira equivocada, daremos também a refutação ao físico evolucionista, pois ao observar este período de tempo em que eles saem do argumento da Terra plana indo para o design inteligente, esse grupo terraplanista usa os argumentos do design inteligente para justificar a crença na Terra plana. Pois bem, eles não representam em hipótese nenhuma e nem são membros do design inteligente, muito menos do criacionismo. Vamos ver também como fato é isto, fato mostrando aqui a vocês. Deixarei na descrição do vídeo o link da Sociedade Criacionista Brasileira, onde há uma nota de repúdio contra a ideia da Terra plana, tá certo? E ao mesmo tempo nós vemos em outros canais de terraplanistas que os terraplanistas, como por exemplo Afonso, ele é contra os criacionistas, até porque ele está fazendo uma inútil refutação ao canal de Michel Bolson contra um PDF que ele fez sobre que ele recebeu. Na verdade, todos podem receber esse PDF, onde esse PDF refuta a Terra plana. Então ele está fazendo uma refutação inútil contra esse material de um físico chamado Edmund Husserl. Pois bem, nesse vídeo nós vamos ver pelo menos um link aqui rapidamente e o que a sociedade criacionista diz contra a Terra plana, e verificar o que realmente os criacionistas ou os teóricos do design inteligente realmente acreditam, para compreender que esse grupo que está sendo entrevistado e que está no YouTube este vídeo são de certa forma usurpadores, ladrões de ideias reais para justificar uma ideia fictícia. Alguns são vítimas, outros são inocentes e outros realmente fazem isso por engano mesmo, para ganhar seguidores e dinheiro do público e assim distorcer toda a realidade bíblica e científica. Vamos também ver tudo isso em alguns minutos para não prolongar bastante o vídeo. Pois bem, o texto base deste vídeo, um livro de 2 Timóteo capítulo 3, verso 7, que diz assim: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Verso de número 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Pois bem, espero que vocês tenham compreendido esta pequena introdução, onde nós vamos passar aqui o vídeo dos terraplanistas conversando com o físico. Ao usarem o argumento do design inteligente ou do criacionismo científico, eles estão sendo altamente falsos. Pois por quê? Porque tanto a teoria do design inteligente quanto o criacionismo científico ou bíblico, eles apoiam e acreditam numa terra esférica. Nenhum teórico do design inteligente ou do criacionismo científico ou bíblico apoia a ideia de uma terra plana. Ou seja, esse grupo terraplanista está apenas buscando aquilo que eles querem ver, tá certo? Eles não estão buscando os fatos. Ou seja, os teóricos do design inteligente e do criacionismo científico não apoiam em lugar nenhum, tá certo? A ideia de uma terra plana, até porque uma boa citação é o do professor Adalto Lourenço, onde nós vamos usar aqui ao longo deste vídeo
o livro dele, cujo título é Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo. Então, neste livro está a posição verdadeira do design inteligente ou do criacionismo científico. Jamais, em lugar nenhum das fontes corretas e ortodoxas e oficiais, existe um criacionista, tá certo? Ou um adepto ou teórico do design inteligente que aceita a ideia da Terra plana. Nesse grupo da Terra plana, os terraplanistas usaram partes do argumento criacionista ou do design inteligente para distorcer a realidade e assim criar um caos. Ao mesmo tempo, daremos, como já foi dito, uma refutação ao físico ao errar grandemente a respeito da evolução, tá certo? Vamos ver aqui algumas coisas sobre, bem breve, vocês vão ver aí umas postagens, umas imagens sobre uma molécula citocromo C, tá certo? Pois bem, vou passar aqui o vídeo para vocês acompanharem e depois desse vídeo nós vamos voltar. Existe um estudo que também é um estudo científico da chamada design inteligente, do chamado... Então a gente faz uma simples comparação. Se você vai construir uma casa, o que você faz? Você faz um projeto dessa casa. Você não explode alguma coisa e vai surgir uma casa. E o design inteligente, que diversos cientistas, talvez não tão populares, mas têm disseminado isso, ele entende que tudo que é feito nessa terra, qualquer tipo de vida, ele tem uma inteligência. Porque o nosso corpo, ou uma árvore, ele é um sistema e ele tem funções pré-determinadas. Então nós entendemos as conjecturações feitas pela ciência, o entendimento, mas uma coisa é fato, ninguém vai voltar 15 bilhões atrás. Não existia nenhuma testemunha 4 bilhões atrás, tão pouco, nós mal temos registro de 100, 200 anos atrás. O que nós temos são relatos escritos de 6.000 anos. Exatamente. Então, o que nós temos de dados concretos da Terra sugerem uma existência de 4 a 6 mil anos. E algo que foi feito, alguém fez, usou os materiais, criou as formas de vida e disseminou pela Terra. Então isso para nós faz muito sentido. Na verdade a Terra ainda é um bebê de 6 mil anos. Eu acho que já é bem maduro, na verdade, né? 6 mil anos é um bom tempo. Eu vejo como assim, o design inteligente, para mim, ele é furado justamente por você conseguir achar uma linha evolutiva, como a gente tem. Eu imagino que vocês também não acreditam na evolução. Não, lógico que não. Inclusive datação de carbono, todas essas coisas já caíram por terra, entendeu? Em vista do que eles falam, milhões e milhões e milhões e milhões de anos na Terra. O que a ciência diz é de que para você... Pode-se considerar um bebê de 6 mil anos. Tá, mas... Em vista do que eles falam, você acredita piamente, então, que o homem, por exemplo, ele evoluiu do macaco? Sim, ele tem um ancestral comum. Então, mas aí, indo pela lógica, por exemplo, se o homem, ele vem evoluindo do macaco, né? Por que hoje em dia existe macaco ainda? Tem macaco que... Justamente, tem macaco que parou no tempo? É um ancestral comum, ele não veio do macaco, não é que o macaco virou homem. Isso é um ancestral comum, isso você vem de evolutivos, cada região você vai... você tem um passarinho que é de uma cor aqui, ele adaptou com outra cor em outro lugar e assim vai. Você vai fazendo... Adaptação eu acredito, tá? A microevolução eu acredito. Então, mas agora a macroevolução eu não consigo engolir, é só isso. Tudo bem, não tem problema. Mas esse é o bom do papo, isso né? A gente... É terra plana, terra globo, evolução, criação e... os terraplanistas não se reconhecem como descendentes de macacos, né? Essa é a verdade, né? Na verdade foi isso que eu quis dizer, entendeu? Porque muitas pessoas têm essa visão, por exemplo. Muitas pessoas têm essa visão. O homem veio do macaco, meu bisavô... Meus familiares veio do macaco. E por que hoje existe macaco ainda? Tem macaco que parou no tempo, não evoluiu? Se a evolução fosse contínua assim, você só teria uma espécie. Ela não... mas a gente tem a seleção natural e é todo um processo, é uma coisa um pouco mais aprofundada do que dizer que a gente veio tudo do macaco e não teria mais macaco hoje. Tá? É um estudo um pouco que foi bem árduo ser feito, ainda está engatinhando, é uma coisa muito, muito fantástica que a gente conseguiu conceber, né? Mas que você vai provar, a prova científica não existe. Né? Ninguém prova nada, nem vocês provam que a Terra é plana, nem vocês provam que Deus existe. E nessa concepção, eu acharia o tal ser numa concepção inteligente, se ele conseguisse fazer do acaso chegar onde a gente está. Ele seria o cara, não o cara que cria uma terra e coloca a gente do jeito que a gente está hoje.
fazendo essas merdas que a gente está fazendo. Mas me fala uma coisa, a complexidade do nosso sistema biológico, da nossa toda estrutura vegetal, animal na Terra, você acha que é muito mais fácil fazer isso do que explodir alguma coisa e gerar vida? Poxa. Porque você já tem isso aí você já tem um resultado, você já tem um meio. Agora, se você trazer do acaso e fazer isso dar certo, que eu não acho que a gente esteja dando certo, mas a gente está indo... Uma vez que somos seres vivos, né, não ocorrendo destruições, não ocorrendo guerras, em geral as coisas funcionam bem, né? Então a gente sabe que no rio tem peixe, a gente sabe que no céu tem pássaros. Quando não há uma ação humana destruindo as coisas, na verdade elas funcionam muito bem, né? Se você pegar uma ilha isolada, ela vai ter a sua biologia e vai funcionar tudo bem. Vai ficar bastante equilibrado. Geralmente a ação humana é que tem sido grande desequilíbrio em algumas regiões específicas, né? Mas no geral a gente percebe que o mundo tem funcionado bem, né? Afinal a gente está vivo aqui, né? Conversando. Então, como vocês já viram o vídeo, tá certo? Vimos aí duas questões, tá certo? Então, vamos definir aqui, usando como faremos um livro do criacionismo do professor Adalto Lourenço. Como vocês podem ver, o que seria criacionismo, científico, o criacionismo religioso e o design inteligente. Nenhum desses quadros que nós estamos verificando apoia a Terra plana, mas eles usaram elementos desses termos, dessas teorias aqui, para justificar uma ideia absurda da Terra plana. Pois bem, o criacionismo seria uma cosmovisão que propõe que a origem do universo e da vida são resultado de um ato criador intencional. Já o criacionismo científico propõe que a complexidade encontrada na natureza é resultante de um ato criador intencional. O criacionismo religioso, posição religiosa que aceita pela fé que certos escritos de determinada religião sobre a origem da vida e do universo são verdadeiros. Estas formas de criacionismo são geralmente confundidas com as propostas científicas. Já o design inteligente seria estabelecer que causas inteligentes detectáveis empiricamente são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade encontrada da natureza, tá certo? Nessa outra imagem do livro do professor Adalto Lourenço, estamos vendo aí o criacionismo científico, tá certo? Que nada tem a ver com a ideia absurda da Terra plana. Ele diz assim: suas propostas são plausíveis, suas propostas são passíveis de observação científica, de testes científicos, de loja científica, de leis científicas. Teoria da criação especial. Todas as coisas criadas constituem o produto de um ato único e soberano, por parte de um Criador onisciente, onipotente e pessoal, o qual não depende de sua criação para a sua existência, nem a parte dela. 2. O universo foi criado do nada, criação ex nihilo, recentemente complexo, funcional e com uma idade aparente. 3. Todas as formas de vida foram criadas no princípio complexas, com uma diversidade básica, uma capacidade de adaptação limitada e simultaneamente. 4. O planeta Terra experimentou na sua experiência uma catástrofe global. Olha aí. Nesse ponto 4 aqui, o criacionismo científico e também o design inteligente já ensina uma Terra esférica ou uma Terra global. Essa ideia aqui de catástrofe global ou na Terra globo é a ideia do dilúvio de Noé, tá certo? Pois recentemente, catastrofismo, através da qual põe-se explicar cientificamente os muitos aspectos geológicos, como a formação dos continentes, da dorsal oceânica, da estratigrafia, da rápida formação dos fósseis e o posicionamento destes nas camadas estratificadas. 5. Existem provas substanciais na biosfera, acima da biosfera e abaixo da biosfera, que comprovam as 4 primeiras posições da teoria da criação especial. Pois bem, aqui nesta outra imagem que vocês podem ver, temos umas coisas bastante interessantes que é importante vocês saberem. O seguinte: o modelo criacionista
por exigir uma base racional mais objetiva e de menor complexidade, pode ser resumido através das proposições de apenas 2 filósofos, dentre os muitos que adotaram este posicionamento. Platão, que diz que, no caso, ele propôs que o universo, sendo regido pelas leis encontradas na natureza, principalmente as que na época eram conhecidas pela geometria, havia sido criado por um criador de acordo com um plano racional. Aristóteles foi um discípulo de Platão. Aceitava também, pelas mesmas razões de Platão, que o universo havia sido criado. Platão foi um dos primeiros filósofos gregos a aceitar a redondeza da Terra. Muito da posição criacionista original perdeu-se durante a Idade Média no mundo ocidental devido à perspectiva religiosa predominante naquela época. É importante ressaltar que esta perspectiva religiosa não refletia autenticamente a posição judaico-cristã, tanto da origem de todas as coisas como de uma filosofia da ciência. Era uma visão específica de apenas um ramo do chamado cristianismo. No final do século XV e começo do século XVI, o questionamento das antigas propostas filosóficas ganhou a perspectiva experimental. As antigas propostas passaram a ser avaliadas através dos estudos e observações. As 2 posições, a naturalista, e a criacionista, se mantiveram como centro tanto das discussões quanto das pesquisas. Uma vez que pouco tem sido dito sobre o posicionamento criacionista desses últimos 5 séculos, uma lista contendo alguns dos principais nomes de cientistas deste período podem ser encontrados no apêndice A, no caso deste livro, Dentre alguns deles, podem ser citados aqui os nomes de Francis Bacon, John Kepler, Blaise Pascal, Robert Isaac Newton e tantos outros. Todos esses aqui, vocês que estão me ouvindo, são adeptos de uma forma ou de outra da teoria do criacionismo. Porém, se esses terraplanistas acreditam nesse design inteligente ou no criacionismo, eles de maneira nenhuma acreditam em nenhum desses aqui, pois todos esses daqui que vocês estão vendo, tá certo? E muitos outros que não estão aqui, são cientistas de uma terra esférica ou de uma terra globo. Então, eles não podem dizer que são criacionistas e negar todos os trabalhos científicos no quais estes pesquisadores e cientistas fizeram ao longo do tempo e acreditar na Terra esférica. Ou seja, eles estão sendo, de certa forma, utilizando um argumento de hipocrisia, pois, ao admitir um design inteligente e físicos e cientistas do passado que acreditam em Deus, em uma divindade, e negam as leis da física, da química e da biologia e assim por diante, é inconcebível unificar terra plana com criacionismo ou com design inteligente. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido esse ponto. Quais raízes científicas teriam feito com que tantos nomes importantes da ciência tivessem optado pelo posicionamento criacionista e não pelo naturalismo? A resposta encontra-se justamente na pesquisa científica. Ela é a maior fonte de recursos para o posicionamento criacionista. Nessa outra imagem que diz assim, do mesmo livro do professor Adalto Lourenço: a ciência necessita de leis, evidências para que, através delas, uma teoria tenha base para ser desenvolvida. Um conceito científico não é uma lei. Uma teoria também não é uma lei, nem pode ser considerada lei ou mesmo fato científico até que seja testada e comprovada. Para que isto aconteça, fazemos uso das leis conhecidas e de outras que poderão se tornar conhecidas no decorrer do processo de estudo, pesquisa e desenvolvimento da teoria. Contudo, há necessidade de um processo sistemático de avaliação. Não podemos usar leis e evidências que apenas favoreçam a teoria, sem considerar outras leis e evidências que sejam contrárias a ela. Quando tratamos da origem do universo, da vida e de tudo que conhecemos, precisamos usar as leis da física. Ou seja, vamos refletir aqui. Todos os criacionistas e teóricos do design inteligente usam as leis da física, da química e da biologia
da matemática. Porém, os religiosos da Terra plana não usam as leis da física, da química, da biologia e da matemática. E quando usam de maneira desonesta, distorcida e fora do contexto original. Portanto, ao negarem as leis da física, da química, da biologia e da matemática, eles não são, em hipótese nenhuma, criacionistas ou teóricos do design inteligente, mesmo eles usando argumentos do criacionismo ou do design inteligente. Eles estão usurpando algo que não lhe pertence. Pois bem, continuemos a leitura. E outras que nos dão o embasamento necessário para desenvolver e testarmos tais teorias. Sem a utilização destas leis, qualquer teoria proposta seria apenas um conto mitológico. Então, ao negar as leis de Newton, a química, a biologia, a matemática da Terra esférica, o argumento da Terra plana é um argumento de um conto mitológico, tá certo? Continuemos a leitura. Ou até mesmo um dogma religioso sem fundamento científico, pelos quais a mesma poderia ser avaliada e até mesmo provada. Pronto, acabamos de refutar e de provar que eles não são discípulos. Acabamos de passar aqui agora um outro ponto importante sobre o que a sociedade criacionista brasileira diz sobre os terraplanistas. Primeiro parágrafo, mas deixarei o link completo desta matéria para vocês depois verificarem, pois a sociedade criacionista brasileira não admite como membros ou a ideia de uma terra plana. Veja bem, a sociedade criacionista brasileira tem sido citada por diversas pessoas descompromissadas com a busca imparcial da verdade como uma das entidades que estariam defendendo a tese de que o planeta Terra, ao contrário de ter um formato esférico, teria forma plana. Nada mais falso. Essa inverdade certamente vem sendo divulgada com intenções indesculpáveis de denegrir a posição séria e apoiada em evidências com sólido embasamento científico que a sociedade criacionista brasileira tem defendido ao decorrer dos seus 45 anos de atividades de divulgação das teses criacionistas em oposição às evolucionistas, no contexto da controvérsia entre as duas estruturas conceituais que partem de diferentes pressupostos para a interpretação da natureza no qual estamos inseridos. Então, está vendo aí que uma nota de esclarecimento da sociedade criacionista brasileira não aceita em nenhum momento a hipótese ou a ideia de uma terra plana. O link está na descrição para ver todo o artigo, tá certo? E com isto finalizamos a parte no qual refutamos os terraplanistas que, ao usarem argumentos do design inteligente ou do criacionismo científico ou bíblico, eles não são do design inteligente, muito menos do criacionismo científico ou bíblico. Eles são usurpadores no seu ato de argumentar, mas nunca são, pois diversos cientistas do design inteligente e do criacionismo bíblico ou científico acreditam numa terra esférica e não numa terra plana, pois é apenas uma mitologia conspiracionista. Pois bem, vamos agora refutar o físico que, ao fazer uma apologia ao evolucionismo, acaba tirando nota zero. Ele estava tão bem defendendo a terra globo, a terra esférica, e refutando argumentos dos terraplanistas, que acabou sendo ignorante nessa parte. Pois bem, vamos agora refutar o evolucionista. Bem, ainda no livro do professor Adalto Lourenço, temos aqui uma outra imagem, tá certo? Que eu recortei e tá aqui. Depois, quem puder, botei em PDF esse livro, vocês podem consultar aí. Diz assim: é muito importante que exista uma alta probabilidade para um evento acontecer, conforme o proposto por uma teoria. A própria ciência tem limites, tá certo? Ela tem limites. Deixa eu abrir um parênteses aqui. E também falha muitas vezes, tá certo? Não estou dizendo que toda a ciência ela é perfeita, tá certo? Continuemos. Traçados para dizer quando é impossível que algo aconteça. Na linguagem da matemática, algo que jamais aconteceria ou teria acontecido tem uma probabilidade que se aproxima de zero. Por exemplo, Carl Sagan, Francis
e Muchin calcularam a possibilidade do homem ter evoluído. O resultado foi de 1 em 10 elevado a 2, ou seja, a possibilidade é de 1 entre um número com 2 pinhões de zero à direita. Emile Borel demonstrou que eventos com probabilidade de 1 entre 1 ponto elevado a 30, acho que é 30 aqui, simplesmente não ocorrem. Então, esses cálculos aqui provam que é impossível ter acontecido uma evolução. Porém, na próxima imagem que você está vendo aqui, foi tirado da revista, deixa eu pegar aqui a informação completa, da revista Princípios, da Igreja Adventista. Nesse ponto aqui, na página 10, ao falar sobre seria possível que um ser unicelular, uma bactéria, surgir por acaso. Aqui tem alguns cálculos que nós vamos mencionar, que vocês podem ver aí, se isso for verdade ou não. Vamos ver aqui. Cálculos cuidadosos feitos por Hubert Walker em 1992 demonstram que uma molécula de citocromo C funcional poderia ter obtida em somente 2 em 10 elevado a 75 tentativas. Se for aceita a estimativa otimista de Sagan de 10 elevado a 44 aminoácidos presentes em sua sopa primordial, e se pudéssemos simultaneamente adicionar um novo aminoácido a cada uma das 10 elevado a 44 cadeias de informação, 1 por segundo, prosseguindo somente até haver uma falha, seria necessário pelo menos 10 elevado a 23 anos para se ter uma probabilidade de 95% de obter uma molécula funcional de citocromo C nesse sistema. Isto é 10 trilhões de vezes mais do que a idade que geralmente aceita pelo universo. Portanto, é impossível existir a teoria da evolução. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha entendido o nosso posicionamento. Ou seja, resumindo, nenhum criacionista ou teórico do design inteligente sério, compromissado com a verdade, é um terraplanista. E nenhum terraplanista pode se dizer que é um criacionista científico bíblico ou teórico do design inteligente, pois a própria ideia ou teoria do criacionismo ou do design inteligente admite uma terra esférica ou globo, algo que contradiz a afirmação e a fé dos terraplanistas. E refutamos o físico que antes estava tão bem defendendo a terra globo ou esférica que acabou indo para uma farsa chamada evolução. Até o próximo vídeo. Deixe sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta e se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo. Forte abraço.